Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vinda, minha irmã. Está começando mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 50. Olha aí, pessoal, chegamos a 50 semanas lendo a palavra de Deus, meditando, passando novamente por versículos, por mensagens tão edificantes, né, pessoal, que a gente lê durante a semana e dá aquele gostinho de a gente ver novamente, a gente passar novamente por alguma mensagem que a gente já leu. E como é bom, né, pessoal? Como é bom ler de novo a palavra de Deus. Que bênção que você está com a gente. Seja muito bem-vindo ao Leia a Bíblia Cast. Você que está chegando agora, já deixa o seu like, já clica aí no botão de curtir, ó, para não esquecer, para ajudar a gente a espalhar ainda mais a palavra de Deus. Eu tô aqui com João 3,16, tô com Fernando Pinheiro pra gente começar essa gravação, começar esse episódio para falar de Lucas, né, pessoal? Continuamos estudando o Evangelho de Lucas. Essa semana a gente leu do capítulo 8 ao capítulo 12 e a gente vai passar aqui por cada capítulo pra gente relembrar as mensagens desse Evangelho maravilhoso, beleza? Deixa eu dar então as boas-vindas para nosso amado João 3,16. Seja bem-vindo, meu amado. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre, estejam com cada um de vocês, meus amados ouvintes, Daniel, Fernando. É com grande satisfação que estamos começando mais um resumão para a honra e glória de Deus. Amém. Valeu, João. Seja muito bem-vindo, começando esse episódio do Leia a Bíblia Cast. E aí, João, quero já começar a aproveitar você aí que já tá na agulha. Fala aí pra gente, João, qual é o seu destaque, qual é a mensagem aí que você traz pra gente de Lucas, capítulo 8, João. Maravilha, Daniel. Lucas, capítulo 8, vai falar sobre a ressurreição da filha de Lázaro, de 40 até 56, e eu fiquei com o versículo 50, onde Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e será salva. O que é que acontece aqui? Ele recebe, né? O pai recebe a notícia de que a filha morreu. Mas Jesus, ele disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Que versículo profundo, Daniel. Fernando, aqui é acreditar, é ter fé realmente e será salva. Então esse é o meu destaque, certo? Tem muito mais coisas, tem a parábola do semeador que nos convida a refletir sobre como estamos recebendo a palavra em nossos corações. Temos a tempestade que nos ensina a confiar em Jesus em meio às dificuldades. Temos os milagres e milagres de Jesus que sempre ele nos convida em seu poder para transformar as nossas vidas. Então, esse é um de muitos pontos, mas que eu fiquei com esses 50, que possamos meditar e crer que Jesus, ele é a vida. Amém? Maravilha, Daniel. Valeu, João. Que mensagem importante. É verdade, viu? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa em Lucas capítulo 8, mas eu gostei aí do ponto que você trouxe, apenas crer, né, João? Apenas crer. Apenas entre aspas, né? Porque realmente se a gente só crê, pessoal, se a gente só crê, a gente consegue tanta coisa, né? Quantos e quantos milagres, né, foram realizados apenas pela fé, né? Apenas porque as pessoas creram em Jesus, né? Elas foram lá e tiveram a bênção, tiveram, né, o milagre na sua vida. E é verdade, pessoal, quando a gente apenas crê, né? Apenas no sentido, né? Não é que é pouca coisa não, mas se a gente só acreditar, eu concordo, João, né? Jesus pode fazer milagres em nossa vida. Por isso que é importante a gente crer e manter a nossa fé firme e forte. Valeu, João, e eu quero dar as boas-vindas também para Fernando Pinheiro também tá aqui com a gente nesse episódio, e eu quero já saber de você também, Fernando, qual é o seu destaque aí de Lucas capítulo 8. Seja muito bem-vindo, Fernando. A paz de Cristo, Daniel, a paz de Cristo, João, a paz de Cristo a você que nos assiste nessa live, nesse resumão de domingo. Que coisa maravilhosa, né? O meu destaque, Daniel, para o capítulo 8 de Lucas
é exatamente o momento em que Jesus cura o endemoniado. Por que me chama a atenção? Porque Jesus, a presença de Jesus, veja o que acontece. O demônio chega e diz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Isso eles diziam porque Jesus havia ordenado a eles, ao espírito imundo, que saísse do homem. Pois muitas vezes, diz o texto aqui, muitas vezes se havia apoderado dele. Quer dizer, o espírito entrava no homem, saía do homem, ia e voltava quando queria. Quando Jesus chega, que eles sentem a presença de Jesus, ele diz: o que você quer comigo, Filho do Deus Altíssimo? Olha só. E mais na frente, no versículo 30, Jesus perguntou a eles: qual é o seu nome? E eles disseram: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. E eles pediram a Jesus, no versículo 31, que não mandasse ele para o abismo, e sim para os porcos que passavam por lá. E Jesus mandou ele para os porcos. O que chama a atenção nesse texto, nesses versículos, é que a presença de Jesus faz com que o inimigo pare e se sinta atormentado. Você chamou a atenção na live, na segunda-feira, dizendo que quando Jesus está no lugar, ninguém tem autoridade. Então, é verdade. Quando Jesus se faz presente, todo mundo se submete a ele. Até os espíritos imundos se submetem a ele. E dizem: o que você quer comigo? Então, é interessante como nós precisamos entender que é necessário a gente nós nos mantermos sempre na presença de Jesus, porque na presença de Jesus nenhum inimigo, nada de mal vai acontecer conosco sem que Jesus permita. Então foi esse meu destaque, e também foi um dos seus destaques na live, Daniel. Muito bom, muito interessante a gente ver o quanto Jesus tem poder para até o inimigo se submeter a ele, até o inimigo se sentir atormentado na presença dele. Foi meu destaque e é muito interessante, muito bom esse texto. Eu fiquei muito impressionado, queria compartilhar com todos vocês. Valeu, Fernando. Mais uma mensagem importante, mais uma reflexão para a gente relembrar, né? Para a gente repassar aí desse capítulo riquíssimo que foi Lucas capítulo 8. Valeu, Fernando, pela mensagem, e agora eu já quero chamar João de novo para a gente agora falar de Lucas capítulo 9, também um capítulo muito importante, com muita mensagem, e eu quero saber de João 3,16 aí, qual foi o seu destaque, João? Lucas 9. Ok, Daniel, Fernando, meu amado ouvinte, agora chegamos a Lucas capítulo 9. Então, Lucas capítulo 9, eu separei o versículo 20, onde Pedro responde à pergunta de Cristo. Então, Jesus, ele fala para os seus discípulos: e o que é que as pessoas estão falando de mim? E aí as pessoas dizem: um é profeta, um é João, e sai dizendo. Mas Pedro, ele recebe, tá certo, de Deus a resposta. Pedro, ele diz a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É impactante essa confissão. Por quê? Porque Jesus vai até Pedro e diz: não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, é algo para pensarmos. Quando eu digo que Jesus é o Filho de Deus, não foi homens, mas foi o Espírito Santo que está me dizendo. E eu creio, e eu acredito que você também, uma vez que você confessa Jesus, não é porque alguém disse, é porque o Espírito Santo revela que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo e está sentado à direita de Deus Pai. Eu acredito, eu creio. Então essa é a nossa mensagem para hoje. Perfeito, João. Que mensagem impactante, né? Realmente, né? Quando Pedro diz, né? Tu és o Cristo,
Filho de Deus é forte, viu? É forte, e que revelação, né, João? Realmente não foi ele, né? Não veio da cabeça dele, né? Jesus diz que foi o próprio Deus. Olha que interessante, né? O próprio Deus revelou isso para Pedro e também, né, pessoal, todo o entendimento, toda a nossa fé, quando a gente crê, também vem de Deus, né? Nada é mérito nosso, tá, pessoal? É importante a gente lembrar aí essa verdade, né, que João trouxe pra gente. Tudo que a gente confessa, tudo que a gente faz para Deus não é a gente fazendo, não é mérito nosso, é Deus que coloca em nós essa vontade, é Deus que coloca em nós todo o entendimento da palavra, né, pessoal? Aquilo que a gente entende que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, não vem de nós. Não é porque eu sou inteligente, não é porque você é mais esperto do que o resto do mundo, ou eu sou, não. Né, pessoal? Realmente vem de Deus. Vem de Deus, João. Bom ponto aí pra gente lembrar aí de Lucas capítulo 9. E eu quero saber também de Fernando. E aí, Fernando, qual é o seu ponto? Qual é o seu destaque aí para Lucas 9? Muito bom, João. Muito bom, Daniel. O capítulo 9, o meu destaque são os versos 49 e 50. Quando Jesus deixa claro para os discípulos que quem não é contra os cristãos é a favor dos cristãos. E aqui aconteceu um fato onde os discípulos de Jesus chegaram e disseram: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não segue conosco, não são do nosso grupo. E o que Jesus diz? Jesus disse a eles: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Irmãos, nós conseguimos entender aqui claramente que o reino de Deus é um só. Quem está com Jesus não está contra Jesus. Ninguém tem que proibir. Não é uma questão política, não é uma questão de poder. Qual o grupo mais forte, qual o grupo menos forte. A questão aqui é divulgar o evangelho. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem quer e foi batizado será salvo. Então, o objetivo aqui não é ser mais ou ser menos, é competir, não é medir força, mas sim divulgar a mensagem do reino de Deus. E Jesus demonstra aqui que não tem nada não tem que se preocupar com essa questão, não é do meu grupo, não é do nosso grupo. Tem que ser tolerante. Se está falando do evangelho, é interessante. Jesus disse certa vez, se nós não falarmos do evangelho, até as pedras vão falar. Então, é levar o evangelho, é fazer as boas notícias chegar onde deve chegar. E não se preocupar se tem um grupo, outro grupo, falando mais ou falando menos, porque não é do nosso grupo. O importante é que se todos estão falando de Jesus, somos todos do mesmo grupo, somos cristãos, seguidores dele. Valeu demais, Fernando. Que ponto também importantíssimo, né? Como é bom a gente relembrar desse ponto que Fernando trouxe pra gente, uma mensagem que não pode sair jamais da nossa cabeça. Aí é bom relembrar, é bom meditar e ficar imaginando mais uma vez e colocar em prática, né, Fernando? Colocar em prática essa verdade. Valeu, Fernando. Esse foi Lucas capítulo 9 e agora a gente vai comentar um pouquinho, né? Vai revisitar Lucas capítulo 10. Foi um dia que teve live, né? Tem aqui no canal, tá certo, pessoal? Tem aqui a live onde eu passei aqui, né, 1 hora falando, né, com o pessoal, capítulos grandes de Lucas, mas tem aqui todo o capítulo, a gente leu completinho ele, mas eu quero saber o destaque de João 3,16 para esse Lucas capítulo 10, o que foi que chamou a atenção aí de João. Fala aí pra gente, João. Maravilha, Daniel, Fernando, meu ouvinte, é muito bom estar com vocês. E capítulo 10, vamos ver aí a prioridade no reino de Deus. O versículo que eu separei foi o versículo 42, capítulo 10, versículo 42. Mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Meus amados ouvintes, essa é uma mensagem crucial, a prioridade. Lucas 10, 42, Jesus ele vai para a casa do seu amigo Lázaro. Então tem Marta,
que está trabalhando muito e fala, né, sobre Maria, porque Maria estava sentadinha só ouvindo a Cristo e Marta trabalhando. E chega um momento em que Marta só consegue fazer 50%, né, das atividades e disse, se Maria tivesse me ajudado, mas Jesus chama e coloca ela para o lado e diz, olha, senta aqui, eu sei, Marta, que o que você tem feito é muito bom e tem o seu valor, mas Maria escolheu a melhor parte, porque veja mesmo, Marta, o lanche que você nos está servindo, daqui a pouco você vai ser recolhido. Primeiro que o lanche vai acabar. Segundo que o prato vai ser recolhido. Então tudo que você for fazendo aqui, tudo vai ser retirado. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. E essa parte que é o meu ensino, a minha voz, essa ninguém tira, porque guarda. Meus irmãos, o que eu quero compartilhar com você é a prioridade. O que é que você tem feito no domingo? Você tem cuidado da sua casa, da piscina, da fazenda, do carro e na casa do Senhor, outro dia? Qual é a prioridade? Qual é a sua prioridade? É uma viagem? Então, é uma mensagem impactante, essa de Lucas 42, quando o próprio Jesus diz, Marta, Marta, tu anda muito agitada, só uma coisa é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte. Então, vamos meditar na boa parte? Qual é a boa parte? Não é verdade? É uma passagem, Daniel, Fernando e você, para ficar ressoando, porque é muito grande. Só uma coisa basta, sabe? Então, a gente tem, muitas vezes, Daniel, a gente tem procurado outras coisas que serão tirado. Por exemplo, até na academia mesmo, é para ficar forte, né? Mas um dia, talvez, você chegando a 70, 80, você não tenha essa... Então, esses músculos será retirado, né? Mas a palavra de Deus, cada domingo que eu vou na casa do Senhor, cada louvor que eu escuto, cada aperto de mão, cada abraço que eu dou no irmão, isso é, sem dúvida nenhuma, ninguém tira, sabe? A palavra que é ensinada é muito forte, meus irmãos. Então, eu queria que vocês meditassem mais na prioridade. Quais são as suas prioridades? Qual é a prioridade do Rei de Deus? É ouvir a Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Muito bom, Daniel! Valeu, João. É verdade, é verdade. A gente precisa pensar muito sobre isso, né, João? Sobre a parte que não é tirada, né? Quando a gente escolhe Jesus, né? Quando a gente escolhe, né, gastar tempo com Deus, investir tempo, investir recurso, né, na palavra de Deus, né, com as coisas de Deus, com as coisas do alto, né, com os irmãos, né, não vai ser tirado, né? A promessa de Jesus não vai ser tirado. E você lembrou bem, viu, João? Quantas coisas, né? Quantas coisas a gente investe tempo, a gente se esforça, a gente corre atrás, né? Tempo e tempo perdido, e que vai ser tirado, né, João? Vai acabar, né? O lanche lá de Marta, né? Que Marta estava servindo, acabar, na academia acaba, tantas e tantas coisas, dinheiro acaba, né, pessoal? A própria saúde, a nossa própria saúde, com o tempo, ó, a gente vai sair daqui da terra, né? Não vamos mais existir, mas tem alguma coisa que vai ficar, como você disse, que é a palavra. Isso aí, ó, né? O tempo com Jesus, o tempo que a gente tá aqui, ó, conversando, você tá aí assistindo, leia a Bíblia Cast, ó, esse tempo, pessoal, não vai ser tirado. Cada palavra, né? Cada mensagem, Jesus em nós, né? Jesus em nós não será tirado. E como você disse também, João, prioridades, né? O que é que eu estou priorizando, né? Estou priorizando as coisas que vão passar, né? Que vai acabar, ou eu estou priorizando a palavra que nunca vai passar, né? Jesus disse, ó, minhas palavras não passarão. Tenho investido, né? Tenho investido tempo na minha vida eterna ou tenho investido tempo nas coisas aqui, né? Que a gente pode fazer depois, né? Esse episódio de Marta e Maria, João, me lembra realmente que tem tempo para tudo, né? Não é que a gente vai deixar de fazer as coisas, mas tem momentos, né? Tem momentos que tem que focar. Tem momentos que, ó, agora não. Agora é Jesus, né? Agora é a palavra de Deus. Depois eu faço outras coisas, mas, né, tem momentos para a palavra de Deus. Que lembrete, né? Que lembrete importante, que mensagem forte aí a gente viu em Lucas capítulo 10, mas tem a mensagem de Fernando ainda. Quero ouvir de Fernando também qual é o destaque dele para esse capítulo maravilhoso. Fala aí pra gente, Fernandão. Muito bom, Daniel, muito bom, João. Capítulo 10, como foi dito aí por João, começa com a missão dos 70.
Jesus manda 70 seguidores seus divulgar o evangelho, levar o evangelho em vários lugares. E aqui no versículo 17 eles retornam felizes, alegres, porque viram os inimigos se submeterem ao nome de Jesus. Ele diz aqui, ele volta e diz: Senhor, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. Voltam alegres. E Jesus disse a eles: eu vi isso, eu vi tudo isso. Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, versículo 20, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Irmãos, Jesus nos manda, se é necessário pisar no inimigo, se é necessário vencer o inimigo, ele vai cuidar disso. O nosso objetivo não é pisar, não é maltratar, não é competir, não é ser maior do que o inimigo. O nosso objetivo, pelo que nós entendemos pela palavra de Deus aqui, é ter o nosso nome registrado no reino dos céus. Se é necessário fazer alguma coisa que nós não temos capacidade de fazer e fazemos, não é mérito nosso, é o Espírito Santo quem vai nos guiar e quem vai cuidar dessas coisas. Nós apenas temos que nos preocupar para que o nosso nome possa ser registrado no reino dos céus. A questão de competição, de batalha, de luta, isso é com Deus, é com Jesus, com o Espírito Santo. Eles vão cuidar disso. Então que a gente não precise se alegrar porque vencemos, porque competimos. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é ter o nome escrito no reino dos céus. E isso é muito bom, é suficiente para nós. Valeu, Fernando. Mais uma mensagem importante, mais uma reflexão necessária, né? Mais uma reflexão para a gente ficar pensando. São muitas, né, pessoal? São muitas as mensagens que a gente encontra na palavra de Deus, nos evangelhos. Não dá pra gente falar de tudo, né, Fernando? A vontade que dá é falar de todos os pontos, né? Mas aqui a gente é só o resumão, né? Só o resumão da palavra de Deus, e foi muito bom o ponto que Fernando trouxe pra gente também. O que a gente sempre recomenda é que você faça, né, pessoal? Não deixe de fazer a sua leitura completa, né? A leitura completa, o capítulo completo. Com certeza você vai também se edificar muito, assim como a gente tem se edificado. Beleza? Vamos falar, pessoal, agora de Lucas capítulo 11. Mas antes de falar de Lucas 11, eu quero trazer um recado para você, um recado da Escola da Bíblia, pessoal. Você que está assistindo esse episódio agora, né, em meados de abril, no meio de abril aí, se prepara para se inscrever nos cursos da Escola da Bíblia, começando mais um trimestre de cursos da Escola da Bíblia, agora dia 28 de abril. Então, se você está assistindo esse episódio agora em abril de 2025, não perde essa oportunidade. São 10 novos cursos, pessoal, para você se aprofundar na palavra de Deus, para você debater, estudar com professores, estudar com outros alunos a palavra de Deus. Eu vou colocar aqui na tela, ó, o cardápio, né? Eu gosto de falar que é o cardápio para você escolher. Escolha mais de um, tá certo? Cursos para você se aprofundar, ter um tempo a mais, né? Investir mais no seu crescimento espiritual. Tem curso toda semana, tá certo, pessoal? Ó, de segunda a sábado, só não tem na sexta, mas vê, segunda-feira tem Profetas Maiores, nas terças-feiras vai ter Como Ler e Entender a Bíblia de tarde e Parábolas à noite, 6h30. Lembrando, pessoal, que esse curso de parábolas vai ser gratuito, beleza? Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa para você não se edificar, não participar aí dos cursos da Escola da Bíblia lá na Conde da Boa Vista. Então, ó, terça-feira, Como Ler e Entender a Bíblia de tarde, Parábolas à noite. Na quarta-feira também tem 2, ó. Na quarta-feira tem Como Viver a Eternidade com Deus de tarde e Visão Geral do Novo Testamento à noite. Então, 2 cursos aí também. Se você não puder de tarde, vai de noite, né? Se não puder de noite, vai de tarde. Se puder os 2, vai os 2, né? Lembrando que na quarta também tem culto de oração no meio aí e você já emenda tudo, né? Na quarta-feira uma bênção também. Nas quintas-feiras vai ter, né, um estudo sobre a carta de
Filipenses e a carta de Colossenses, pessoal. Imperdível também esse curso nas quintas-feiras, você se aprofundar mais nessas duas cartas aí de Paulo. E no sábado, pessoal, tem 3, ó. No sábado tem logo 3 aí para você escolher. Introdução ao Hebraico, Inglês Conversação e a Revelação, o livro de Apocalipse. 3 cursos aí no sábado para você passar o sábado estudando a palavra de Deus. Não perde, pessoal. Acesse o site escoladabiblia.com. Não deixa de participar aí dos cursos. Fala com o João 316, tá certo, pessoal? Invista, né? Invista tempo, né? Invista aí para você conhecer mais, se aprofundar mais, debater com os professores, é muito bom. Essa oportunidade é maravilhosa. Se você não está em Recife, se você não é de Recife, você também pode acessar o site Escola da Bíblia e você pode fazer algum curso online, tá certo, pessoal? Sempre tem cursos online na Escola da Bíblia para você que não é de Recife poder também estudar, também se aprofundar na palavra de Deus, beleza? Então não esquece, novos cursos, Escola da Bíblia, começando dia 28 de abril de 2025. Não perde, bênção. Se inscreve, fala com o João, beleza? Vamos então falar agora de Lucas, capítulo 11. Destaque aí de João 3,16 para esse capítulo, que também foi mais um capítulo maravilhoso. Fala aí pra gente, João. Maravilha, Daniel. Lucas, capítulo 11, versículo 28, alguém chega para Jesus e fala que é muito bem-aventurado, mas Jesus ele diz, pelo contrário, mais bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, Lucas 11, 28 é a nossa meditação, Daniel. O que é mais feliz? Quem é mais feliz? É quem tem um carro, quem tem uma fazenda, quem tem uma casa com piscina. Quem é feliz mesmo? Olha, Jesus, ele traz a ideia. Mais feliz ou bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguarda. Então, você, meu ouvinte, pelo menos 50% você já é feliz. Por quê? Porque você está no Leia a Bíblia Cast. Você está ouvindo a palavra de Deus. Chegamos ao programa número 50. Número 50. Então, já passaram 49 programas. Se você voltar, você não vai ver outra citação a não ser de Jesus, a nossa esperança. Incrível, né? Volte e veja o que você ainda não viu. Além, vou dizer assim, 50% está aqui, o que Jesus disse. Mais aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Então, se você está ouvindo, você já é feliz 50%. Quer ser feliz mais 50%? Daniel, Fernando, quer ser feliz mais 50%? Você, em qualquer lugar que você estiver, Porto de Galinha, Jacumã, em qualquer lugar que você estiver, você quer ser feliz. Se você está ouvindo, você já é 50%. Agora, Daniel, quer ser feliz mais 50%? Então você tem que guardar a palavra de Deus. E guardar onde? No coração, na mente. Para quê? Qual é a finalidade? Para não pecar contra o Senhor. Olha aí que coisa boa, Daniel. Maravilha, né, Daniel? Então, a 50%, as pessoas que chegaram até esse vídeo já são felizes. É aquelas que ouvem a palavra do Senhor. E os outros 50% é se guardar. Quer ser feliz? Ouça e guarde. E nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Maravilha, Daniel! Valeu, João. É verdade, João. Precisamos, guardar, né, João? Não adianta só ouvir, né, pessoal? Que bom que você já está ouvindo, né? Como o João disse, já foi 50%, né? Você já está no caminho, ouvindo a palavra de Deus, buscando ouvir, mas, precisa guardar, né? Precisa guardar, e guardar é praticar, tá certo, pessoal? O que é guardar, Daniel? Guardar é realmente analisar, entender, né? Precisa entender quantas vezes Jesus disse. Vocês estão entendendo? Né? Vocês estão entendendo? Porque quando a gente entende, o que é que a gente faz? A gente pratica, a gente sai, a gente vai falar, a gente vai tratar bem o irmão, a gente vai fazer tantas e tantas coisas, né? Mas bem-aventurado, né, João? É ouvir e guardar, não só ouvir. Ouvir a gente já está ouvindo, né, João? Falta só guardar, beleza? E agora chamar Fernando. Fernando também tem uma mensagem super importante aí, também para a gente meditar, de Lucas, capítulo 11. Fala aí para a gente, Fernando. Isso, Daniel. Isso. Capítulo 11, o meu destaque é para o verso 1 ao verso 13.
No verso 1, Jesus está orando e um dos discípulos chega e diz: Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. E Jesus não somente ensina a orar, como também Jesus conta uma parábola de um amigo importuno, um amigo que incomoda o outro, pedindo as coisas, e esse amigo atende à necessidade dele, pela insistência que ele teve. E aí Jesus chega no versículo 9 aqui e diz: Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta se abrirá para vocês. Em outras palavras, insistam, permaneçam na presença de Deus, não saiam da presença dele, vá pedindo o que vocês querem. É claro que nós entendemos, depois de um certo amadurecimento, que Deus vai nos atendendo de acordo com a nossa necessidade, porque muitas vezes nós pedimos as coisas que às vezes não precisamos naquela hora, e que às vezes não é necessário naquela hora, mas a gente quer de todo jeito. E Jesus sabe disso, então ele diz: batam, insistam, peçam, vá, fique na presença de Deus, que ele vai atender. E ele vai atender sim, ele vai atender sim. Então, Jesus nos ensina a orar e nos ensina a permanecer sempre na presença de Deus. E aí, com certeza, tudo que a gente precisar, Deus vai atender. Ele sabe o que a gente precisa. Então, é um grande ensinamento e nós precisamos ficar na presença de Deus. Então, bater, buscar, não desistir. Esse é o ensinamento de Jesus. Valeu, Fernando! Valeu, Fernando! Mensagem, ó, mensagem forte, né? Mensagem poderosa, mensagem forte que também a gente precisa guardar, com certeza, né? Essa mensagem aí que o Fernando trouxe pra gente também demais. Precisa guardar demais no nosso coração, lembrando sempre de praticar a vontade de Deus. Como é bom, né, pessoal, passar novamente, como é bom relembrar todos esses pontos que a gente já leu, lê de novo, medita de novo e debate aqui. E não esquece também, pessoal, de deixar seu comentário aqui no vídeo, tá certo? Qual é a passagem que te edificou? Qual é a passagem, qual é a mensagem que Deus falou contigo nessa semana, nesse capítulo 11 ou em outro capítulo? Coloca aqui também que a gente quer saber, a gente quer se edificar junto com você, beleza? Para fechar o resumão da semana, tem Lucas capítulo 12, mais um capítulo grandão aí, né? Teve live, eu lembro que teve live com o Fernando, foi uma bênção, mas um capítulo grandão, quase 60 versículos, eu lembro, viu? Foi 59 versículos, com tantas e tantas mensagens pra gente falar aqui, mas eu quero saber de João. João, fala aí pra gente qual é o seu destaque aí de Lucas capítulo 12, João. Ok. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, eu separei o versículo 8. Por que o versículo 8? Porque o contexto, Jesus, o próprio Jesus, ele diz: aquele que me negar na frente dos homens, eu o negarei na frente de meu Pai. Jesus diz: todo aquele que confessar aos outros, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Que mensagem impactante, Daniel, Fernando, meu ouvinte. Você tem confessado a Deus? Preste atenção, porque o texto de Lucas 12, 8, ele é muito forte. Se você confessar a Deus, Jesus vai confessar diante dos anjos de Deus. Agora, se você negar, aí ele também vai fazer, ele também vai negar. E não queira que ele, no dia do juízo final, ele não diga, sabe, nada de você. No dia do julgamento final, aqueles que estão em Cristo passarão, sabe? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, se você confessar diante dos homens, Jesus, ele vai confessar diante dos anjos de Deus. Também é uma mensagem muito forte,
É algo para pensarmos bem, não é? E que hoje seja o dia, sabe? Esse versículo ele é muito forte, e precisamos, sabe? Precisamos confiar em Deus, não temer, né, e sempre confessar, sempre confessar. Tem muito mais coisas em Lucas capítulo 12. Se você não viu a live do capítulo 12, então volta lá e vê, né? Nós temos na quarta-feira também, então não perca. Esse é um grande momento, né, de você rever, porque o versículo ele é muito forte. Todos os versículos são impactantes. Eu diria isso para você, ok? Maravilha, Daniel, Fernando. Maravilha, maravilha, João. Mensagem também muito importante, né, de Lucas capítulo 12, confessar, né? Precisamos confessar. Precisamos dizer para as pessoas, pessoal, quem nós somos, né? Em quem acreditamos, né? Precisamos confessar realmente quem é o Senhor da sua vida, né? Quem é que está dominando a sua vida, para quem você vive. As pessoas precisam saber, pessoal. Não se esconda, né? Não se esconda. Fale para o mundo, fale para as pessoas. Não negue. Não negue que você conhece Jesus. Não negue sua fé em Jesus Cristo, porque, como o João falou, né? Quem negar, né? Quem não quiser falar de Jesus para as pessoas, né? Quem não quiser expor para as pessoas, quem negar Jesus na sua vida, infelizmente, né? Jesus também vai negar diante dos anjos, né? Diante de tudo, Jesus vai dizer, também não te conheço, né? E não queira que Jesus negue você, porque vai ser um dia muito triste. Confesse, né? Não adianta só, né, crer, você precisa crer e também confessar diante das pessoas. Um bom ponto que João trouxe pra gente. E agora vou chamar Fernandão que participou comigo dessa live. Foi uma live de Lucas 12, grandona, né? Como eu falei. Mas foi maravilhoso, não foi, Fernando? Participar, ler junto com você, quantas mensagens, quantos assuntos, né? Eu lembro que a gente falou, né, do reino celestial, né, Jesus preparando, Jesus alertando, né, para a gente investir, né, para a gente se preocupar, né, principalmente se preocupar com a nossa morada celestial e não com a nossa vida aqui terrena, né? Não andeis ansiosos, né, Fernando, por coisa alguma. Muita coisa. Eu vou deixar contigo aí, Fernando, para você trazer o seu destaque, Lucas, capítulo 12. Sim, Daniel, capítulo 12. E o meu destaque nesse capítulo 12 vai do verso 22 ao verso 34, quando Jesus se dirige aos discípulos dizendo para que eles não se preocupem com o que comer, com o que vestir. E quando chega no verso 30, parte B, Jesus diz: o Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, não se preocupem com o que comer, com essas coisas, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. E no verso 31, Jesus diz: busque antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Então busque busque o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas. É interessante porque no capítulo 11, Jesus orienta os discípulos a orarem sem cessar. Ele diz no capítulo 11, do verso 9 ao verso 13, diz: digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. E eu fiquei fazendo uma ligação. Por que Jesus diz busquem, batam, peçam? E mais na frente ele diz: não se preocupem, Deus sabe o que vocês precisam, busque primeiro o reino dele, coloque o reino em primeiro lugar. E eu entendi que exatamente essa nossa oração constante é uma forma de nos manter dentro do reino de Deus, manter o reino de Deus em nossa vida em primeiro lugar. E aí o nosso pedido, a nossa busca, nossos pedidos, Deus vai atender, porque Ele já sabe que a gente precisa. Mas nós precisamos estar em comunhão com Ele, buscando, batendo, pedindo para que o reino dele esteja presente em nossas vidas ali o tempo todo. Interessante, né? Eu achei interessante e eu quis compartilhar isso com vocês,
porque Jesus ensina que a gente tem que buscar e depois ele diz: não se preocupem, mas o objetivo é nos manter na presença de Deus, nos manter no reino de Deus. É maravilha, né? É interessante. Foi esse meu destaque e eu quero compartilhar com vocês. Valeu, Fernando. Realmente é um capítulo muito grande, tem muita mensagem, dá vontade da gente passar por ele todo de novo, né? Dá vontade da gente debater, passar mais 1 hora, 2 horas aqui conversando. Quanta mensagem impactante, mas que legal esse destaque que você trouxe para a gente meditar novamente e a gente pensar e se preocupar mais uma vez, né, pessoal? Se preocupar com nossa vida celestial. É isso que a gente tem que colher, né? Precisa ser rico para Deus, né? Não acumular coisas aqui na terra, mas se preocupar com a nossa vida celestial. Acho que essa é a grande mensagem realmente de Lucas capítulo 12, pessoal. E é isso, né? Finalizamos aqui o nosso resumão, mas não acabou, hein? Não acabou o episódio. A gente vai ter ainda o pré-poema. Vamos ter poema, né? Que Fernando, tenho certeza aí que preparou um poema pra gente degustar, né? Pra gente, né, aproveitar mais um pouco da palavra de Deus. Mas antes do pré-poema e do poema, pessoal, eu quero passar aqui com você, né? Você que deixou os comentários, você que comentou no episódio passado, no episódio 49. Tô vendo aqui muita gente deixando a sua participação e eu quero falar com você que deixou a sua participação. E enquanto eu tô lendo aqui, pessoal, os comentários do programa passado, você já pode deixar aí os comentários desse programa, que semana que vem a gente lê aqui, a gente vê quem tá participando, quem tá gostando, né, pessoal? Participa aí também, deixa seu like, manda o link também desse episódio aí para outras pessoas meditar mais uma vez com a gente na palavra de Deus e participa. A gente gosta muito aí de ver vocês participando, né? A gente gosta de ver que a palavra tá chegando em cada lar, tá chegando em casa a casa, né, pessoal? Cada um assistindo, né, num horário diferente. Uma bênção. Deixa eu passar aqui, então, ó, pelos comentários do 49, do episódio 49. Tô vendo aqui Sandra Cristina, olha aí, deixou o seu bom dia. Valeu, Sandra. Tá com a gente nesse episódio, tava, né, com a gente nesse episódio. Josélio também tava com a gente, deixando aqui a mensagem, ó. Boa tarde, Daniel. Graça e paz para todos os amados irmãos. Estou almoçando, olha que legal. E assistindo o resumão e também tomando o meu golão depois do almoço. Valeu, Josélio. Olha aí, é um bom programa de domingo, né, Josélio? Né? Você pega aí o resumão, almoça, vai assistindo o resumão, vai relembrando a palavra e depois toma um golão de café. Gostei demais, viu, Josélio? Continue com a gente aí, né, almoçando e meditando na palavra de Deus. Valeu, Josélio. Raquel Cruz também deixando aqui uma mensagem, ó, graça e paz, estou com meu esposo acamado, peço oração aos amados irmãos. Olha aí, Raquel, vamos orar, né, pessoal? Todo mundo aqui, ó, que tá nesse episódio, né, para um pouquinho aí, depois que terminar o episódio, faz uma oração pelo esposo de Raquel Cruz, que tá precisando das nossas orações, e eu já de antemão desejo melhoras, viu, Raquel, para ele, né, que Deus esteja com ele, que Deus esteja cuidando. Eu já sei que tá, né, eu já sei que ele tá cuidando, mas que Deus possa recuperar a saúde do seu esposo e que, né, fique tudo bem. Vamos orar, tá certo, pessoal? Vamos orar todos, né, pelo esposo de Raquel, que está sempre aqui com a gente também, lendo a palavra de Deus. Valeu, Raquel. Neide Cavalcante também deixou aqui, ó, Neide dizendo: parabéns, irmãos, vocês são bênçãos para nossas vidas. Valeu, Neide, você também é uma bênção maravilhosa, né? Neide tem mandado poema aqui também, tem me ajudado, né, Neide, a eu poder ler algum poema aqui. Continue mandando, viu, Neide? Continue participando, com poema ou sem poema, continue com a gente aqui participando. Leia a Bíblia Cast. Valeu, Neide. Bianca Pérez também, Bianca, uma bênção, tá sempre com a gente aqui, né, Bianca? Ela deixou aqui 2 mensagens, ó. A primeira diz assim: boa tarde, meus irmãos, temos que estar firmes na palavra do Senhor para quando vir a tentação, né? E ela virá, é verdade, viu, Bianca? E ela virá, sempre vem, né, Bianca? Né? Estaremos fortalecidos em Cristo Jesus. É verdade, Bianca. A tentação sempre vem. A gente se engana, né, quando pensa que não vem, e precisamos estar preparados, como você disse. Valeu, Bianca. E depois ela colocou aqui, eu não sei se foi um poema, viu, Bianca? Eu não sei, ó. Se foi um poema, né? Manda de novo outro aí que a gente lê na sessão de poema. Não, eu fiquei na dúvida aqui, tá bem legal esse texto. Mas se foi um poema, já aproveita para ser o meu poema de hoje, beleza, Bianca? Ó, diz assim, ó: muitos ouvem as palavras de Deus, mas o rejeitam. Muitos veem os seus feitos, mas não creem.
Muitos estão perdidos, mas não querem ser achados. Muitos são. Sempre há tempo de você abrir o seu coração para Ele. Jesus é a nossa esperança. Valeu demais, Bianca. Valeu demais. Não sei se isso foi um poema que você quis mandar aqui pra gente, mas se não foi, vai ser agora, viu? Porque, maravilhosa essa mensagem aí de Bianca, né? Bem curtinha, mas bem forte, viu, Bianca? Bem poderosa aqui pra gente. Vou até ler de novo. Vamos ler de novo, pessoal. Diz assim, muitos ouvem as palavras de Deus, mas o rejeitam. Muitos veem os seus feitos, mas não creem. Muitos estão perdidos, mas não querem ser achados. Muitos são, não é verdade, viu, Bianca? Infelizmente, muitos são, né, que ouvem, que veem, né, que estão perdidos e não querem, né? Infelizmente, não querem, né? E Deus deixa pra gente mesmo escolher, né, Bianca? Deus deixa pra gente escolher. Ele não faz nada, né, que a gente não quer. Belíssimo, belíssimo. Não sei se foi um poema, mas se não foi, vai ser agora, viu, Bianca? Muito legal sua participação. Continue participando, continue firme na leitura da palavra. Valeu, Bianca. Olha aí, Marilu também deixando mensagem aqui. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Irmãos iluminados. Valeu, Marilu. Você também. Que Deus te abençoe. Miriam também está com a gente. Deixou mensagem no programa passado. Miriam dando boa noite. Valeu, Miriam. Boa noite para você também. Shalom Adonai. Nossa irmã Vânia também deixando aqui participação. Boa noite também. Muita gente ouve aqui, né? Assiste à noite o Leia a Bíblia Cast. Valeu, Vânia. Valeu, tá com a gente. Continue participando. Sueli também. Olha aí, minha mãe. Firme e forte também na leitura. Minha mãe também sempre participando, deixando aqui a mensagem. Valeu, mãe. Ela colocou boa tarde. Deus abençoe vocês mais e mais. Valeu, mãe. Deus te abençoe também. Continue firme e forte na leitura. E também tem um comentário de Jorge. Olha aí, Jorge também não perde um. Leia a Bíblia Cast. Ele colocou boa noite. Olha aí, graça e paz, amados irmãos. Que Deus abençoe vocês. Valeu, Jorge. Valeu, Jorge. Jorge também é fiel aqui no Leia a Bíblia Cast. Fiel na leitura, fiel em tudo, né, Jorge? Que bênção. Valeu, irmãos. Foram esses os comentários, né? Deixa aí, como eu falei, deixa seu comentário que a gente vai ler no programa 51, beleza? Agora eu quero saber de João. E aí, João, tem PP? Tem pré-poema hoje, João? Não tem? Fala aí pra gente. Agora chegou o PP. Quem é o PP hoje, Daniel? Diga aí. Você que diz quem é o PP. Aê, João, semana passada o PP foi com o Fernando, né? Semana passada a gente inverteu, o PP foi com o Fernando e o poema ficou comigo, né? Eu li o poema de Neide, mas hoje é contigo, João. Taca a bala aí no pré-poema que hoje é todo seu. Fala aí pra gente. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio tem a confissão. Filho de Deus, Deus meu, seu Deus. Temos a oportunidade, de noite ou de dia, de fazer a confissão após o resumão. Entregue-se e confesse que Jesus é a nossa esperança. Aê, valeu, João. Mais um pré-poema, né? João pegou aí o tema da confissão, né? Vamos confessar, né, pessoal? De dia, de manhã, depois do resumão, em todo momento, né, João? Vamos fazer a confissão. Gostei demais. Pra gente lembrar, né, pessoal? Duvido você esquecer agora de confessar, né? Confessar a Jesus pras pessoas. Esse foi o pré-poema de hoje, maravilhoso, como sempre. Valeu, João. E agora chegou o momento do poema. Hoje é com o Fernando, hein? Hoje não vamos inverter, não. Hoje é com o original, né? O original poema de Fernando Pinheiro. E aí, Fernando, qual é o poema de hoje? Sim, Daniel. Temos sim. Temos um poema para hoje. E o nosso poema, ele diz assim: ponha o reino de Deus sempre em primeiro lugar. E não fique preocupado, que tudo ele vai cuidar. O que você tem que fazer é orar e confiar. Chegue mais perto de Deus, esteja com Ele sempre, santifique o nome dEle, coloque em sua mente que tudo só vai dar certo se Ele estiver presente. Ponha o reino de Deus sempre em primeiro lugar. Não fique preocupado, que tudo Ele vai cuidar. O que você tem que fazer é orar e confiar. Esse reino é de amor, de cura e libertação. Nele acontecem milagres e o fim da aflição, mas quando surgem as trevas, ele causa divisão.
Ponha o reino de Deus sempre em primeiro lugar. E não fique preocupado que tudo Ele vai cuidar. O que você tem que fazer é orar e confiar. Esse reino é um reino de luz, de paz e de liberdade. Nesse reino não se cria hipocrisia e falsidade. Tudo lá é conduzido de acordo com a verdade. Ponha o reino de Deus sempre em primeiro lugar e não fique preocupado que tudo Ele vai cuidar. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer é orar e confiar. Valeu, Fernando. Que poema, viu? Que poema maravilhoso. Como sempre, né? O original, né? Ali, o poema original de Fernando, como sempre, uma bênção, né? Ele sempre faz com tanto carinho aí pra gente meditar mais uma vez na leitura da semana. Tanto João quanto Fernando, né, sempre preparam esse momento aqui pra gente maravilhoso. Hoje foi o original, né? O original pré-poema e o original poema com Fernando. Deus te abençoe, João. Deus te abençoe, Fernando. Maravilha, pessoal. A gente tá então encerrando o Leia a Bíblia Cast de hoje e para fechar de verdade agora eu vou deixar com o João. João vai fazer o convite novamente, tá certo? Dos cursos da Escola da Bíblia. João vai ser professor, né? João trabalha lá na Escola da Bíblia, então ele vai trazer um pouquinho mais de informações sobre os cursos da Escola da Bíblia, essa oportunidade maravilhosa, começando dia 28 de abril. Beleza, pessoal? Então, um abraço, valeu. Semana que vem tem mais resumão. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais Leia a Bíblia Cast. Fiquem aí com o recado dos cursos da Escola da Bíblia. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Meus amados irmãos, quero convidar todos a fazer um curso na Escola da Bíblia. Olha, os cursos são presenciais ou online. Alguns são online, outros presenciais. Você deve acessar o nosso site, escoladabiblia.com, e eu quero dizer os cursos presenciais que tem lá na Avenida Conde da Boa Vista, 1437. Qualquer dúvida, liga para 3231-6861. Horário comercial, estamos atendendo lá. Será um prazer ter você como aluno. Na segunda-feira, à noite, tem o curso de Profetas Maiores, 18h30 até as 20h30. Começa agora, dia 28 de abril. Na terça-feira, às 14 horas, tem um curso Como Ler e Entender a Bíblia. Eu vou compartilhar esse estudo. Você vai observar, você vai interpretar, você vai aplicar as escrituras. Então, fenomenal. Esse curso é um dos primeiros que eu digo assim. Faça o Como Ler e Entender a Bíblia. Conheça a escola. É um curso muito bacana. Na terça-feira, de 2 às 4. E às 18h30, você já pode até ficar para a noite, não vai ter custo nenhum, é um curso gratuito, é o curso de parábola, um curso excelente e vai ser disponível para toda a região do Grande Recife. Então, o que eu digo para você? Acesse nosso site logo após o resumão e faça a sua inscrição para garantir a sua vaga, não é verdade? Nós temos aí muitas vagas, mas as pessoas estão chegando, estão conhecendo, estão vendo. Então, eu quero convidar você a não perder tempo. Faça a sua inscrição. Entre no site e para fazer esse curso, 18h30 de uma terça-feira, dia 29, ok? Então, na quarta-feira, nós temos aí de 2 às 4, como viver a eternidade com Deus. E à noite nós temos a visão geral do Novo Testamento. Então, são dois cursos muito bons. À tarde, você vai ver os passos necessários, não é, para se tornar um cristão. Você vai ver a igreja, a importância da igreja. Você vai ver o julgamento. Você vai ver muita coisa nesse curso, como viver a eternidade com Deus. E depois tem um culto de adoração, onde todo mundo fica louvando, fazemos oração de agradecimento, de pedido. É um momento muito bacana com os alunos, com todos que querem ficar para o próximo curso, que é à noite, 18h30, o Visão Geral do Novo Testamento. Na quinta-feira eu vou compartilhar Filipenses e Colossenses. Quero convidar todos a fazer esse curso, essa carta, né, do apóstolo Paulo, muito importante, tem muito ensinamento. Então, vamos ver aí em Colossenses a supremacia de Cristo, não é? E em Filipenses tem muito. Tudo posso naquele que
me fortalece, né? Dentro de um contexto, precisamos ver. Para saber, faça o curso de Filipenses. E no sábado, pela manhã, tem o hebraico. Então, o hebraico de 9 às 11, perfeitamente, você pode fazer sua inscrição também. À tarde, nós temos o livro de Revelação, Apocalipse, que é muito importante, de 13 até as 15, né? E, simultaneamente, vai ter um curso de idioma, inglês, conversação. Então, você deve acessar o nosso site, temos diversas promoções, tá bom? Então, o valor eu vou deixar para você ligar para a escola ou fazer, mas ninguém deixa de fazer um curso na Escola da Bíblia por falta do lado financeiro, tá bom? Então, todos são convidados e nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança.